Eu matei minha própria filha e durante 42 anos ninguém soube disso. Nem eu mesma sabia que ela era minha filha quando a empurrei daquela torre. Inscreva-se nesse canal e ative as notificações para ser avisado sempre que um novo vídeo for ao ar. Assim como eu, muitas outras pessoas estão criando coragem para abrir o coração e contar segredos que ficaram guardados por anos. E ter alguém para ouvir essas histórias é algo muito importante para nós. Meu nome é Esperança. Hoje tenho 74 anos e moro numa casinha simples aqui em Garanhões, Pernambuco. Mas essa não foi sempre minha vida. Durante 22 anos eu fui irmã Esperança, freira de um convento no interior de Pernambuco. E é sobre esses anos que eu preciso falar hoje, porque o peso desse segredo está me matando aos poucos. Tudo começou em 1967. Eu tinha apenas 16 anos, quando meu pai me trouxe de Arco Verde até Caruaru. Ele disse que eu ia estudar num colégio interno das freiras, mas na verdade era bem diferente. Eu estava grávida e naquela época, no interior de Pernambuco, isso era a maior desgraça que podia acontecer numa família. Minha mãe chorou durante dias, meu pai não falava comigo e meus irmãos tinham vergonha de me olhar na cara. O menino que me engravidou era filho do prefeito da cidade. Quando meus pais foram conversar com a família dele, foram praticamente expulsos de lá. Disseram que eu era uma oferecida, que tinha me jogado para o menino e que eles não iam assumir filho de menina pobre. Foi quando meu pai decidiu que eu ia para o convento, numa cidade do interior pernambucano. Não para ser freira, mas para ter o bebê longe dos olhos de todo mundo e depois dar ele para adoção. Chegando no convento, eu fui recebida pela Madre Superiora, Irmã Perpétua. Era uma mulher alta, magra, com os olhos azuis que pareciam te atravessar por dentro. Ela explicou como as coisas funcionavam ali. Meninas como eu ficavam numa ala separada do convento até ter os bebês. Depois, os bebês eram entregues para famílias que não podiam ter filhos. E nós podíamos escolher voltar para casa ou ficar como noviças. Eu não tinha para onde voltar. Minha família tinha me renegado e na minha cidade todo mundo já sabia da minha situação. Então, quando minha filha nasceu, em março de 1968, e eles levaram ela embora no mesmo dia, eu decidi ficar e me tornar freira de verdade. Pelo menos ali eu tinha um teto, comida e um propósito, mesmo que fosse forçado. Os primeiros anos no convento foram de muito sofrimento. Eu chorava todas as noites pensando na minha bebê. Será que ela estava bem? Será que a família que a adotou a amava? Será que ela sentia minha falta, mesmo sendo tão pequena quando a levaram? Essas perguntas me corroíam por dentro, mas eu tentava encontrar paz na oração e no trabalho. O convento tinha uma rotina rígida. Acordávamos às 5 da manhã, fazíamos as orações matinais, depois cada uma tinha suas funções. Eu trabalhava na biblioteca e ajudava na escola que funcionava anexa ao convento. Era um trabalho que eu gostava, porque sempre fui boa com os estudos e trabalhar com livros me dava uma certa tranquilidade. Foi trabalhando na biblioteca que eu comecei a perceber coisa estranha. Tinha muitos documentos guardados em arquivos que só a Madre Perpétua tinha acesso. Mas às vezes ela me pedia para organizar alguns papéis e eu acabava vendo coisas que não deveria. Certidões de nascimento, contratos, recibos e valores muito altos sendo movimentados. Em 1973, uma situação me chamou muita atenção. Chegou no convento uma menina de 15 anos, grávida, filha de um comerciante rico de Recife. A família dela fez uma doação muito generosa para o convento, bem mais do que o normal. E quando o bebê da menina nasceu, eu vi o próprio comerciante vindo buscar a criança. Não era uma família desconhecida adotando, não. Era o próprio avô levando o neto. Alguns estavam sendo devolvidos para as próprias famílias, mas com documentos falsos, como se tivessem nascido de outras mães.
Era uma forma das famílias ricas esconderem a gravidez das filhas solteiras, mantendo a reputação intacta. Mas isso era só o começo. Aos poucos, eu fui descobrindo que o esquema era muito maior e mais sujo do que eu imaginava. Em 1975, chegou no convento uma menina chamada Clara. Ela era de Petrolina, filha de uma família muito pobre. O pai dela tinha morrido. A mãe trabalhava como doméstica e Clara, aos 17 anos, tinha engravidado do filho do patrão da mãe dela. A diferença é que Clara não tinha dinheiro para fazer doação para o convento, mas mesmo assim ela foi aceita. Quando o bebê da Clara nasceu, um menino lindo de olhos verdes, eu presenciei uma cena que me gelou o sangue. Chegou no convento um casal muito bem vestido, de carro importado, vindo de São Paulo. Eles entregaram um envelope grosso para a Madre Perpétua e saíram com o bebê no mesmo dia. Depois eu soube, conversando com uma das freiras mais antigas, que aquele casal tinha pagado o equivalente a 5 salários mínimos pelo bebê. Clara nunca soube disso. Ela acreditava que tinha dado o filho para uma família carinhosa, que não cobrava nada, quando, na verdade, eles tinham comprado a criança. Foi aí que eu entendi a verdadeira natureza do que acontecia naquele convento. Não era só um lugar para esconder gravidezes indesejadas. Era um negócio de vender bebês. As meninas ricas pagavam para esconder a gravidez e recuperar os filhos com identidade falsa. As meninas pobres tinham os bebês tomados e vendidos para casais que não conseguiam adotar pelos meios legais, geralmente porque tinham algum impedimento ou não queriam esperar na fila dos órfãos oficiais. Eu fiquei horrorizada. Comecei a prestar mais atenção em tudo que acontecia ao meu redor. Quantos bebês passaram por ali ao longo dos anos? Quantas mães foram enganadas? E quanto dinheiro a igreja estava ganhando com isso? Decidi que precisava fazer alguma coisa. Comecei a copiar documentos sempre que tinha oportunidade. Nomes, datas, valores, endereços. Tudo que eu conseguia eu anotava num caderno que escondia no meu colchão. Minha ideia era juntar provas suficientes para denunciar tudo para a polícia. Mas em 1976, a Madre Perpétua descobriu o que eu estava fazendo. Numa tarde de terça-feira, ela me chamou no escritório dela. Quando entrei, vi meu caderno em cima da mesa. Meu coração quase parou. A Madre Perpétua me olhou com aqueles olhos frios e disse que sabia que eu estava investigando os assuntos do convento. Disse que isso era uma traição à confiança que ela tinha depositado em mim e que eu estava colocando em risco não só o convento, mas todas as irmãs que viviam ali. Então começou a fazer as ameaças. Primeiro, ela disse que se eu tentasse denunciar alguma coisa, ela ia contar para todo mundo em Arco Verde que eu tinha sido prostituta antes de chegar no convento. Disse que ia espalhar que eu tinha me deitado com vários homens, não só com um, e que nem sabia quem era o pai da minha filha. Isso ia destruir não só a minha reputação, mas a da minha família inteira. Segundo, ela disse que conhecia pessoas muito poderosas, incluindo o delegado da região e o juiz da comarca. Se eu fizesse qualquer denúncia, eles iam dar um jeito de fazer desaparecer com as provas e ainda me acusar de calúnia. Eu podia acabar presa e uma ex-freira presa ia ser tratada muito mal na cadeia. Terceiro, e isso foi o que mais me amedrontou, ela disse que sabia onde estava minha filha. Disse que a menina tinha sido adotada por uma família de Recife
e que se eu causasse problemas, ela ia dar um jeito de fazer mal à criança. Não disse exatamente o quê, mas o jeito que ela falou me fez entender que minha filha podia sofrer algum acidente ou desaparecer. Por último, ela usou a religião contra mim. Disse que se eu traísse a confiança do convento, eu estava traindo a própria Deus. Que minha alma ia ser condenada para o inferno. E que todos os bebês que tinham sido salvos da miséria e do abandono iam sofrer por minha causa. Disse que eu ia carregar a culpa de destruir a vida de centenas de famílias que tinham encontrado a felicidade através do trabalho do convento. Essas ameaças me destruíram psicologicamente. Eu era uma menina do interior, sem estudo, sem família, sem dinheiro, sem nada. E ali estava uma mulher poderosa, com conexões por toda parte, me dizendo que podia destruir minha vida e a vida da minha filha se eu não obedecesse. Então eu aceitei ficar quieta. Rasguei o caderno com as anotações na frente dela, pedi perdão e prometi que nunca mais ia investigar nada. Ela me perdoou, mas disse que ia ficar de olho em mim dali para frente. Os anos seguintes foram de muito sofrimento interior. Eu sabia que estava sendo cúmplice de crimes, mas ao mesmo tempo tinha medo demais para fazer alguma coisa. Via meninas chegando grávidas, via bebês sendo levados embora, via dinheiro sendo movimentado e não podia fazer nada além de fingir que não via. A culpa estava me corroendo por dentro. Eu desenvolvi insônia, perdi muito peso e comecei a ter crises de choro do nada. As outras irmãs achavam que eu estava passando por uma crise espiritual, mas na verdade eu estava sendo destruída pela covardia. Em 1982 aconteceu uma coisa que mudou tudo. Chegou no convento uma menina de 17 anos, vinda de um orfanato de Petrolina. Ela se chamava Caridade. E diferente das outras meninas que chegavam grávidas, ela tinha vindo para ser noviça e queria se tornar freira de verdade. Caridade era uma menina linda, com cabelos cacheados, olhos grandes e expressivos e uma marca de nascença no pescoço, bem pequena, em formato de lua crescente. Desde o primeiro dia ela me chamou a atenção. Tinha alguma coisa nela que me lembrava de mim mesma quando era mais nova. Ela se adaptou rapidamente à vida no convento. Era inteligente, dedicada e demonstrava uma fé genuína. As irmãs mais velhas gostavam muito dela e até a Madre Perpétua parecia ter um carinho especial por Caridade. Eu comecei a desenvolver um afeto maternal por ela. Como eu nunca tive oportunidade de ser mãe de verdade, Caridade preencheu um vazio no meu coração. Eu ajudava nos estudos, conversava com ela sobre a vida religiosa e aos poucos fomos criando uma ligação muito forte. Em 1983, Caridade foi designada para me ajudar na biblioteca. Passávamos muitas horas juntas organizando livros e documentos. Ela era muito curiosa e inteligente, sempre fazendo perguntas, sempre querendo entender como as coisas funcionavam. Foi trabalhando comigo na biblioteca que Caridade começou a perceber as mesmas irregularidades que eu tinha percebido anos antes. Ela questionava por que chegavam tantas meninas grávidas num convento, por que os bebês eram levados embora tão rapidamente, por que havia tanto movimento de carros caros no convento. Eu tentava desencorajá-la de fazer essas perguntas. Dizia que não era da nossa conta, que nós éramos apenas irmãs simples e que deveríamos focar na oração e no trabalho. Mas Caridade era persistente. Em 1984, Caridade me disse que tinha descoberto documentos escondidos num arquivo secreto da biblioteca. Documentos que provavam que bebês estavam sendo vendidos, que certidões de nascimento estavam sendo falsificadas e que o convento estava ganhando muito dinheiro com isso. Eu fiquei apavorada. Implorei para ela esquecer o que tinha visto, para não se meter nisso.
Contei sobre as ameaças que eu tinha recebido anos antes, sobre os perigos de mexer com a Madre Perpétua. Mas Caridade disse que não podia ficar quieta diante de uma injustiça tão grande. Ela disse que ia denunciar tudo para a polícia, mesmo sabendo dos riscos. Disse que nossa obrigação como cristãs era proteger os inocentes e que Deus ia proteger ela se ela estivesse fazendo a coisa certa. Disseram que ela era muito nova, que não entendia como o mundo funcionava, que pessoas poderosas sempre encontravam um jeito de se safar e destruir quem tentava prejudicá-las. Mas ela estava determinada. No dia 15 de março de 1985, Caridade me disse que tinha conseguido cópia de todos os documentos importantes e que ia entregar tudo para o delegado da região no dia seguinte. Ela tinha descoberto o endereço de várias famílias que tinham comprado bebês e também tinha os registros dos pagamentos feitos ao convento. Naquela noite eu não consegui dormir. Ficava pensando no que podia acontecer com Caridade, comigo, com todas as irmãs do convento. Se o esquema fosse descoberto, o escândalo ia ser enorme. O convento ia ser fechado, nós íamos ficar sem casa, sem sustento, sem nada. Mas também pensava em todas as mães que tinham sido enganadas, em todos os bebês que tinham sido vendidos como mercadoria. Será que Caridade não estava certa? Será que era isso mesmo que Deus queria de nós? No dia 16 de março, por volta das 9 horas da noite, eu estava na biblioteca terminando de organizar alguns livros quando Caridade apareceu. Ela estava agitada, com os documentos numa pasta embaixo do braço. Ela me disse que a Madre Perpétua tinha descoberto o que ela estava planejando, que tinha recebido uma convocação para conversar no escritório em alguns minutos. Ela estava com medo, mas disse que não ia desistir. Caridade me entregou a pasta com os documentos e me pediu para guardar. Disse que se alguma coisa acontecesse com ela, eu deveria entregar tudo para a polícia. Depois ela saiu da biblioteca e foi para o escritório da Madre Perpétua. Eu fiquei ali com a pasta nas mãos, tremendo de medo. Parte de mim queria pegar os documentos e queimar tudo para acabar com aquela história de uma vez por todas. Outra parte queria correr atrás de Caridade e tentar protegê-la. Depois de uns 20 minutos, eu ouvi gritos vindo do escritório da Madre Perpétua. Eram duas vozes femininas discutindo, mas eu não conseguia entender o que estavam falando. Então eu ouvi passos rápidos no corredor e vi Caridade correndo em direção à torre do convento. A torre era o ponto mais alto do prédio, onde ficava o sino, e normalmente só era usada para as orações do anoitecer. Poucos segundos depois, vi a Madre Perpétua correndo atrás dela. Meu coração disparou. Larguei a pasta em cima da mesa e corri atrás das duas. Quando cheguei na torre, elas estavam no alto, perto da beira. Caridade estava encostada no parapeito com a Madre Perpétua a poucos metros dela. As duas estavam discutindo, mas agora eu consegui escutar. A Madre Perpétua estava fazendo as mesmas ameaças que tinha feito comigo anos antes. Dizia que ia destruir a reputação de Caridade, que ia fazê-la ser expulsa da igreja, que conhecia pessoas que podiam fazer mal para ela. Mas Caridade não estava cedendo. Ela gritava que não tinha medo, que Deus estava do lado dela, que não ia deixar que mais bebês fossem vendidos como animais. Dizia que a Madre Perpétua era uma criminosa disfarçada de religiosa. Foi aí que a Madre Perpétua perdeu a paciência. Ela avançou em direção à Caridade, tentando tomar os documentos que ela tinha nas mãos. As duas começaram a se empurrar, brigando pelos papéis. Caridade estava perigosamente perto da beira da torre. Eu fiquei paralisada, sem saber o que fazer. Sabia que deveria intervir, mas estava com muito medo. A Madre Perpétua era uma mulher forte, e se ela estava disposta a usar violência contra a Caridade, também podia usar contra mim. Então aconteceu algo que eu nunca vou esquecer pelo resto da vida.
Na luta pelos documentos, Caridade escorregou e ficou pendurada do lado de fora do parapeito, segurando só com as mãos. Ela gritou pedindo ajuda, olhando diretamente para mim. A Madre Perpétua olhou para ela, depois olhou para mim e disse: ou você ajuda eu puxar ela, ou você vai ser a próxima. Naquele momento, eu tinha uma escolha. Podia tentar salvar a Caridade e enfrentar as consequências, ou podia obedecer à Madre Perpétua e garantir minha própria segurança. Eu escolhi a segurança. Em vez de ajudar a Caridade, eu me aproximei dela e empurrei suas mãos, fazendo ela soltar do parapeito. Caridade caiu da torre e morreu na hora. A Madre Perpétua olhou para mim e disse: agora nós duas somos cúmplices. Se um dia você tentar me denunciar, eu conto que foi você que matou ela. Descemos da torre, encontramos o corpo de Caridade no pátio. A Madre Perpétua chamou as outras irmãs e disse que a menina tinha subido na torre para orar, escorregou e caiu. Foi registrado como um acidente. Até aqui eu juro que não sei se agi certo. Me conta nos comentários. Você teria feito diferente? Os meses seguintes foram de um tormento indescritível. Eu tinha matado uma pessoa inocente por covardia e agora era cúmplice da Madre Perpétua em todos os crimes do convento. Não conseguia mais dormir, não conseguia mais orar, não conseguia mais me olhar no espelho. Desenvolvi uma depressão profunda e comecei a ter crises de pânico. As outras irmãs achavam que eu estava sofrendo pela perda da Caridade. E realmente estava, mas não da forma que elas imaginavam. Em julho de 1985, eu tomei uma decisão. Não aguentava mais viver com aquele peso na consciência. Decidi sair do convento e tentar recomeçar minha vida em outro lugar. Falei com a Madre Perpétua sobre minha decisão. Ela não gostou, mas entendeu que eu estava muito abalada e que podia ser perigoso me manter ali. Então ela me ajudou a deixar a vida religiosa e me deu dinheiro suficiente para me estabelecer em outra cidade. Vim morar aqui em Garanhuns, onde ninguém me conhecia. Arranjei um emprego numa escola, comecei uma vida nova. Mas nunca consegui superar completamente o que tinha acontecido. Durante todos esses anos, eu pensei milhares de vezes em contar a verdade para a polícia, mas sempre tinha medo das consequências. Ela me disse que a Madre Perpétua podia dizer que eu tinha matado Caridade sozinha, sem motivo. E quem ia acreditar na palavra de uma ex-freira contra a palavra de uma madre superiora respeitada? Além disso, com o passar do tempo, muitas das pessoas envolvidas no esquema foram morrendo. O delegado que protegia o convento morreu de infarto em 1987. O juiz que ajudava a falsificar documentos morreu de câncer em 1992. Outras pessoas mudaram de cidade, se aposentaram, desapareceram. A própria Madre Perpétua morreu em 1998, levando seus segredos para a tumba. O convento foi fechado em 1995, oficialmente por falta de vocações religiosas. O prédio foi vendido e hoje funciona uma escola particular. Eu tentei seguir em frente, mas sempre carreguei a culpa do que fiz. Nunca me casei, nunca tive filhos, nunca consegui confiar plenamente em ninguém. Vivi uma vida solitária, tentando compensar meus pecados com trabalho voluntário e caridade. Mas há 3 anos, aconteceu algo que mudou tudo novamente. Eu estava no mercado aqui em Garanhuns, quando uma mulher se aproximou de mim. Ela tinha uns 40 anos, cabelos casteados, começando a grisalhar, e quando ela sorriu, eu vi uma marca de nascença no pescoço. Uma pequena marca em formato de lua crescente. Meu coração quase parou. Era impossível.
mas ao mesmo tempo eu tinha certeza. A mulher disse que se chamava Maria das Dores, que tinha sido adotada quando bebê e que estava procurando informações sobre a sua origem. Disse que tinha nascido em março de 1968 e que sabia apenas que a mãe biológica tinha passado por um convento em Caruaru. Março de 1968, a mesma época que minha filha nasceu. Conversamos por alguns minutos e quanto mais ela falava, mais eu tinha certeza. Os olhos, o jeito de sorrir, até o timbre da voz era muito parecido comigo quando eu era jovem. Mas tinha algo mais. Quando ela mencionou a marca de nascença, disse que sempre se perguntou se a mãe biológica tinha a mesma marca e que ela não conhece mais ninguém com essa marca na família. Automaticamente, eu levei a mão ao meu pescoço, onde eu também tinha uma pequena marca em formato de lua crescente, sempre escondida pelo hábito de freira e depois pelas roupas normais. Maria das Dores percebeu meu gesto e perguntou se eu tinha alguma informação sobre o convento. Eu disse que tinha trabalhado lá por muitos anos, mas que não sabia de nada sobre adoções. Ela me deu o telefone dela e pediu para eu ligar se lembrasse de alguma coisa. Depois se despediu e foi embora. Cheguei em casa e fiquei em choque por horas. Será que Maria das Dores era realmente minha filha? E se fosse, o que eu deveria fazer? Como explicar que eu não só a tinha abandonado, como também tinha matado a pessoa que tentou proteger crianças como ela? Passei semanas pensando nisso. Várias vezes peguei o telefone para ligar para ela, mas sempre desistia na última hora. Até que há 2 semanas eu resolvi investigar por conta própria. Voltei para a região onde ficava o convento e procurei pessoas que tinham trabalhado lá na época. Encontrei uma ex-funcionária da cozinha, já com mais de 80 anos, que me contou várias coisas que eu não sabia. Ela me disse que a Madre Perpétua tinha um arquivo pessoal com informações sobre todas as adoções, que ela sempre anotava os nomes verdadeiros das mães, as datas de nascimento dos bebês e para onde eles tinham sido enviados. Ela me disse que depois que eu saí do convento, outras pessoas começaram a questionar as atividades da Madre Perpétua, que houve uma investigação interna da igreja e que vários documentos foram apreendidos. Esses documentos estavam guardados na Cúria Diocesana da região. Consegui acesso aos arquivos através de um padre conhecido que me ajudou, alegando que eu estava fazendo uma pesquisa sobre a história dos conventos da região. E foi lá que eu descobri a verdade mais devastadora de todas. Caridade, a menina que eu matei, era filha de uma mulher chamada Esperança Ferreira da Silva, nascida em Arco Verde em 1951. O bebê havia nascido em março de 1968, no convento, e foi encaminhado para um orfanato em Petrolina, onde permaneceu até os 17 anos. Esperança Ferreira da Silva era meu nome completo, antes de me tornar freira. Caridade era minha filha. E eu a matei. A menina que voltou ao convento como noviça, que desenvolveu um afeto maternal por mim, que tentou fazer justiça e proteger outras crianças, era minha própria filha tentando consertar os erros que eu não tive coragem de consertar. Quando descobri isso, desabei completamente. Chorei como nunca tinha chorado na vida. Gritei, bati nas paredes, quis morrer ali mesmo. Eu tinha matado minha própria filha por covardia. A única pessoa no mundo que tentou fazer a coisa certa, a única pessoa que teve coragem para enfrentar a injustiça, era minha filha. E eu a assassinei para proteger minha própria vida covarde. Mas a descoberta não parou por aí.
Continuando a ler os documentos, eu encontrei informações sobre outras adoções e descobri que Maria das Dores, a mulher que tinha me procurado no mercado, realmente era uma das crianças que nasceram no convento. Mas ela não era minha filha. Maria das Dores era filha de uma menina de Salgueiro, que teve no convento em março de 1968, poucos dias depois de mim. As duas bebês nasceram com poucos dias de diferença e aparentemente foram encaminhadas para locais diferentes. Minha filha verdadeira tinha ido para o orfanato e voltado como caridade. A filha da outra menina foi adotada por uma família de Recife e hoje era Maria das Dores. A semelhança física entre nós era coincidência, ou talvez o fato de termos passado pela mesma experiência traumática tenha criado alguma similaridade na expressão do rosto. Quando entendi tudo isso, minha dor se multiplicou. Eu não só tinha matado minha filha, como também tinha perdido a oportunidade de conhecê-la, de pedir perdão, de tentar compensar o abandono. Caridade morreu, sem saber que eu era sua mãe. Morreu acreditando que eu era apenas uma freira covarde que a traiu na hora que ela mais precisava de ajuda. Voltei para Garanhuns completamente destruída. Passei dias sem conseguir sair da cama, sem conseguir comer, sem conseguir fazer nada além de chorar. Foi aí que eu tomei a decisão de gravar este vídeo. Não posso mais viver com esse segredo. Não posso morrer levando essa verdade comigo. Mesmo sabendo que isso pode destruir minha vida, mesmo sabendo que posso ser presa, mesmo sabendo que vou ser julgada por todo mundo, eu preciso contar a verdade. Caridade não morreu em acidente. Ela foi assassinada por mim e pela Madre Perpétua, porque estava tentando denunciar um esquema criminoso de venda de bebês. Durante anos, dezenas de crianças foram vendidas pelo convento. Mães foram enganadas, famílias foram separadas e muito dinheiro foi movimentado ilegalmente. Várias pessoas participaram desse esquema. Freiras, médicos, advogados, funcionários públicos. A maioria já morreu, mas algumas ainda devem estar vivas. As crianças que foram vendidas hoje são adultos que merecem saber a verdade sobre suas origens. As mães que foram enganadas merecem saber o que realmente aconteceu com seus filhos. E Caridade, minha filha, merece que sua morte seja reconhecida pelo que realmente foi. Um assassinato covarde de uma jovem corajosa que tentou fazer justiça. Eu sei que contar isso não vai trazer minha filha de volta, não vai apagar o crime que cometi, nem a covardia que demonstrei durante toda a minha vida, mas talvez possa ajudar outras famílias a encontrarem respostas. Talvez possa fazer com que a memória de Caridade seja honrada como ela merece. E talvez, só talvez, Deus possa me perdoar por ter matado minha própria filha. Depois que esse vídeo for ao ar, eu vou me entregar à polícia. Vou contar tudo o que sei, mostrar todos os documentos que consegui reunir e aceitar as consequências dos meus atos. Sei que provavelmente vou passar meus últimos anos na prisão, mas prefiro morrer pagando pelo que fiz do que morrer com esse segredo. A única coisa que me consola é saber que Caridade estava certa. Ela disse que Deus protege quem faz a coisa certa. E mesmo tendo morrido tão jovem, mesmo tendo sido traída por mim, ela conseguiu plantar uma semente de verdade. Essa é a minha história. Fico feliz em ter aberto a você. Obrigada. Obrigada por assistir a essa história. Aqui no canal, a gente conta histórias reais, histórias de gente de verdade que viveu momentos intensos. São segredos que ficaram guardados por uma vida inteira. Se você tem uma história assim, ou conhece alguém que carrega algo no peito e precisa colocar para fora, escreve pra gente.
O e-mail está na descrição do vídeo. Vai ser um prazer contar a sua história com todo carinho e respeito. E se essa história mexeu com você de alguma forma, inscreva-se no canal, deixe o like e compartilhe com alguém.